me faz crescer. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. O Senhor é bom em todo tempo. Cristo. Imagine que ao seu lado está o Todo-Poderoso. Imagine que Ele está no meio de nós, porque Ele está entre nós. Glória a Deus, né? Então, teve um probleminha no som, não foi? Mas de qualquer forma temos a versão gravada que o som está chegando, né? Normalmente, de repente, o pessoal não está conseguindo assistir, a gente disponibiliza a versão gravada, né? Vamos prosseguir aqui. Muito bem, então o seminário, tema é integridade na adoração. Eu acredito que o objetivo aqui do ministério era exatamente trazer esse ensinamento para que a gente possa ter uma verdadeira adoração, uma adoração plena, não apenas aquela da igreja, né? Eu pretendo falar sobre isso. Só chamar aqui, João Vitor, vem aqui só para tirar esse... Muito bem, quem sabe faz ao vivo, né? Então, glória a Deus. Vamos, o irmão orou, então não vou orar mais, já oramos bastante por esse seminário. Eu creio que Deus está falando já através dos louvores, Ele falou e vai continuar falando através do ensinamento. Muito bem, então vamos, sem mais delongas, nós vamos para o livro de Romanos, no capítulo 1. Vou ler aqui dos versos 20 ao 23. Vamos falar um pouco sobre louvor e adoração. E antes da gente ler aqui o texto bíblico, eu quero começar, falando sobre o fato de que nós fomos criados com o desejo de adorar. Todos nós, o ser humano foi criado para adorar a Deus, Tudo foi feito para seu louvor. Nós vamos entender um pouco isso. E só comentando também que o seminário ele é voltado para toda a igreja, assim, ele tem, vamos falar um pouco para quem trabalha na parte de louvor, quem atua no ministério de louvor. Isso, claro, é super importante. Quem tem isso também, o desejo no coração de se dedicar a essa parte de louvor, deve entender essas coisas. Então, eu diria que isso aqui é um fundamento que é para toda a igreja, mas para quem vai atuar no ministério de louvor, com certeza isso aqui é fundamental, é importantíssimo, é básico que você possa compreender essas verdades, para você não cair no engano, Eu gosto sempre de dizer, eu já fui líder de louvor, já fui líder de jovens, somos pastores desde 2011, mas eu já passei por essa parte de liderança, eu sei como funciona. Eu sou músico desde os 9 anos de idade, já toquei vários instrumentos, comecei com clarinete, depois fui para o violão, depois teclado, já toquei profissionalmente. E sou pastor, sou músico, e eu entendo bem dessa parte de louvor, porque é uma coisa que eu sempre me dediquei. Quando eu me converti ao Senhor, em maio de 1995, um mês depois, eu já estava tocando no Ministério de Louvor da igreja, ali na missão evangélica. E pouco tempo depois já estava atuando no discipulado também. Então essa parte de ensino e louvor é algo que eu venho fazendo há 26 anos depois que eu me converti. Mas eu já era músico e eu já era professor antes de eu me converter. Então, queridos, todos nós
nascemos para adorar, e todo ser humano ele vai adorar alguma coisa. Quando entrou o pecado na humanidade, o homem deixou de adorar a Deus gradativamente. Claro que Deus sempre levantou ali um remanescente, sempre tivemos aqueles que adoraram a Deus, né? Até chegar ali a somente um, que foi Noé, e através de Noé Deus resetou ali a humanidade, dando essa nova chance. Então nós somos criados para adorar a Deus. Quando nós não conhecemos a Deus, nós adoramos a criatura, é o que a Bíblia diz. Vamos ver aqui em Romanos capítulo 1, versículos 20 a 23. Diz assim: porque as suas coisas invisíveis, está falando de Deus, desde a criação do mundo, veja, vem lá do começo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, eles, os homens pecadores, fiquem indesculpáveis, certo? Inexcusável quer dizer indesculpável, fique sem desculpa. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, ou seja, foram perdendo o brilho, foram perdendo a luz e foi escurecendo. E o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Então, quando o homem se separou de Deus, ele, ao invés de adorar ao Deus Criador, o homem começou a adorar a criação, a criatura. Começou a criar deuses em seu formato humano. Começou a criar deuses em formato de animais, de répteis, né? Você vê os deuses, por exemplo, os deuses egípcios, eles eram uma parte animal, uma parte homem, né? Existem vários deuses aí. Lá na Índia, por exemplo, existe cerca de 1 milhão de deuses. 1 milhão de deuses. O rato, eu vi uma vez uma reportagem, o templo do deus rato, o deus vaca. Então o homem, o vazio no coração do homem, quando o homem pecou e se afastou de Deus, o homem começa a adorar animais, ou a ele mesmo, né? Até mesmo os ateus eles adoram a ciência. Isso, e nas entrelinhas você adora ao homem, certo? Não sei se você sabia, meus queridos, mas muitos satanistas são ateus. Eles não acreditam em Deus, não acreditam no diabo, mas eles são satanistas. São ateus, são satanistas. Não sei se você sabia disso, certo? Então, primeira grande lição aqui, que nós fomos criados para adorar a Deus. O homem vai adorar algum Deus. Ele pode tornar o dinheiro o seu Deus, os bens materiais o seu Deus. Jesus fala sobre isso em Mateus, lá no capítulo 6. Jesus diz: você não pode adorar a Deus e a Mamon. Mamon é a personificação do dinheiro. Então os homens vão adorar alguma coisa. Nós, o povo de Deus, fomos restaurados. Nós fomos salvos, abençoados, restaurados para adorar ao Deus vivo. Nós fomos restaurados por Deus para a adoração. Vamos ver isso no livro de Efésios, no capítulo 1, a partir do verso 3, eu vou ler do verso 3 até o verso 14, uma leitura longa. Se você tiver aí com a sua Bíblia em casa, né? Quem quiser acompanhar, Efésios 1, a partir do verso 3, diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor.
e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Olhe, anote aí o verso 6, ó. Tudo que Deus fez, ó, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, que é essa que estamos vivendo hoje, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Muita coisa Deus fez aqui, né? Agora anote o versículo 12, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que em primeiro esperamos em Cristo. Essa é a segunda vez que ele fala que nós fomos, que tudo que Deus fez foi para louvor. Continuando, versículo 13: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, a garantia da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Então, por 3 vezes no mesmo capítulo, Deus, aqui através do apóstolo Paulo, ele nos diz que toda a obra redentora de Cristo foi para nos restaurar para o louvor. É só você observar, ó aqui, ó, dos versículos 3 ao 6, ele fala que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Eu e você fomos abençoados já com todas as bênçãos. Ele diz também que Deus nos adotou como filhos. E segundo o direito aqui da época, o direito romano, e eu acredito que o direito hebraico também, um filho que era adotado tinha os mesmos direitos que um filho nascido. Deus nos deu os mesmos direitos que Jesus, que é filho natural dele. Nós somos co-herdeiros. Olha só, quando entendemos isso, nós entendemos a gigantesca graça de Deus para conosco. Eu e você estávamos destinados a perecer eternamente no fogo eterno. Claro, fogo eterno eternamente. Jesus diz que, inclusive, quando houver o julgamento, ele diz, lá no sermão profético: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Você e eu estávamos destinados a isso. Fomos resgatados, fomos tornados filhos, mas isso foi para louvor da graça de Deus. Nós precisamos louvá-lo por tudo que ele fez por nós. A sua graça precisa ser glorificada, né? Deus, pela sua graça, porque ele nos salva pela graça, mediante a fé. Aqui mesmo no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Você é filho, você foi abençoado, tudo isso de graça. Então isso deverá gerar louvor da graça de Deus. Senhor, muito obrigado, porque pela tua graça, foi de graça, foi merecido, eu não merecia, mas o Senhor me tornou filho, o Senhor me abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Isso deve gerar louvor em nossa vida. Dos versículos 7 a 11, ele fala que Deus nos redimiu, comprou de volta. Nós fomos adquiridos, nós fomos comprados.
e Ele nos descobre o mistério da sua vontade. Deus nos revela a sua vontade. Ele descobriu o seu propósito para nós, revelou. E Ele diz que tudo isso deve gerar louvor da sua glória. O que é a glória de Deus? É o seu poder, a sua majestade, o seu caráter. Irmãos, isso é muito sério. Quando Deus fala uma coisa 3 vezes na palavra, os teólogos aí dizem que quer dizer que é algo importante. É algo importante a salvação mediante a fé. O Novo Testamento, por 3 vezes, Deus diz: o justo viverá da fé. Isso é super importante. Os escritores do Novo Testamento repetem por 3 vezes Abacuque, que diz que o justo viverá da fé. Isso é muito importante, a salvação vem pela fé. Agora você imagine Deus falar por 3 vezes, no mesmo capítulo, no mesmo livro aqui, mesmo capítulo, que tudo que Deus fez é para o louvor dele. Os cristãos parecem não compreender isso. E na verdade aqui tem coisas profundas demais no livro de Efésios. Eu diria que a maioria dos cristãos não compreende essas coisas, e é por isso que não vivem uma vida de louvor. E ele continua aqui nos restantes dos versículos, ele diz que Deus nos deu o seu Espírito. Aleluia! Você sabe o que é que significa Deus ter dado a você o seu Espírito? Eu acho que a maioria dos cristãos não entende isso. Quando Deus colocou dentro de nós o Espírito dele, e isso é uma realidade da nova aliança. No Velho Testamento, o povo de Deus não tinha o Espírito Santo habitando dentro deles. O Espírito Santo vinha sobre eles, mas não habitava dentro do Espírito deles. Isso é da nova aliança, isso é do novo nascimento. Isso estava predito pelo profeta Ezequiel. Lá o profeta Ezequiel diz: vocês não guardaram a minha aliança, então virão dias que eu farei uma nova aliança com a casa de Israel, não como a aliança que eu fiz com seus pais. E Deus diz: eu vou colocar a minha palavra dentro deles, e eu vou colocar dentro deles um espírito novo, e eu vou colocar o meu espírito dentro deles. Aleluia! Quando Deus coloca o espírito dele dentro de nós, irmãos, Deus está colocando a gente como parte dele. Nós agora somos parte de Deus. Está lá em Hebreus capítulo 6, falando, ele diz: aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e foram feitos participantes do Espírito Santo. O Espírito Santo dentro de nós nos torna parte de Deus. Nós somos um com Deus. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, acho que é o verso 17, ele diz, Paulo pelo Espírito Santo diz: aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. E a palavra um aqui não é o artigo indefinido no grego, que não existia artigo indefinido no grego antigo. É a palavra reis, que quer dizer um, só um, o numeral um. Então, na nova aliança, irmãos, Deus nos torna parte de si mesmo. Ele envia o seu Filho, o Filho de Deus vem com uma vida humilde, nasce numa manjedoura, num estábulo, morre uma morte humilhante, sofrida, injusta. Tudo isso foi para que a sua vida desse louvor a Deus. É por isso que a Bíblia diz: foste comprado por bom preço. Glorifique a Deus com a sua vida e com a morte também.
O apóstolo Paulo diz que o que interessava para ele lá em Filipenses, é interessante, ele diz que poderia morrer a qualquer momento, e ele diz: eu folgo e me regozijo, o que me interessa é que Cristo seja engrandecido na minha vida, tanto na vida como na morte. Então o verdadeiro louvor, primeiro, é a razão de você ter sido salvo. Você foi salvo para que a sua vida desse louvor a Deus. E quando eu falo louvor, eu não estou falando de música evangélica. Muitos cristãos honram a Deus com seus lábios, mas o seu coração está distante de Deus. Muitos que estão na igreja, estão aqui cantando hinos evangélicos, mas não conhecem a Deus. E este não é o louvor que Deus deseja. Então, para você que quer ministrar, você que tem um chamado para se dedicar ao ministério de louvor, eu quero dizer a você que se a sua vida não der louvor a Deus, você estará tocando esses instrumentos em vão. Será em vão. E eu digo mesmo, é melhor você ir para o mundo. Vá tocar no mundo? Vá. Pelo menos você não vai provocar escândalo na igreja. Porque Jesus disse: ai daqueles que provocam escândalo. Era melhor pegar uma mó de moinho e amarrar no pescoço e jogar no mar. Muitos escândalos já foram provocados na igreja, na área musical. Então, o ministério de louvor é algo sério, é algo que tem que estar conectado com a palavra. E eu digo a você também, vamos ser bem, você é um pouco radical, talvez alguns não entendam, mas na Bíblia, na verdade, não existe ministério de louvor. Não, você não encontra em canto nenhum ministério de louvor. Por quê? Porque o louvor é para toda a igreja, irmãos. Este louvor aqui falado em Efésios é para toda a igreja. O que existe sim é o ministério musical. Eu não vou entrar aqui, mas Salmo 150 ele mostra que Deus recebe a adoração feita com instrumentos. Então, se você é músico e está aqui adorando a Deus com instrumentos, Deus está sim recebendo o seu louvor musicado, mas o louvor onde a sua vida vai glorificar a Deus é para qualquer pessoa na igreja. Todo cristão precisa dar louvor a Deus, mesmo que não saiba cantar. Se ele não sabe cantar, ele vai dar louvor de outras formas. Eu já vi várias pessoas dizendo: eu não gosto de cantar, não gosto de música, mas a sua vida precisa ser para louvor a Deus. Louvor é fruto dos lábios que confessam o nome de Jesus, está lá em Hebreus capítulo 13. Se você não louva a Deus com a sua boca e claro com o seu coração, você não está dando fruto. Ah, mas eu sou desafinado. Tá certo, então não chega nem perto desses microfones, mas cante aí. Porque tem gente que pega o microfone e eu tenho um chamado, mas é tão desafinado, não tem, meu irmão, esqueça. É porque hoje culto virou show. Culto virou show. Tomara que Mateus não sabia nem que esse pastor ia pregar essas coisas todas. Estou até com medo ali, né, velho? Culto virou show, irmãos, e culto não é show. Virou show hoje. Virou show de calouros, e o pior, é da pior qualidade. Eu já fiz parte de igreja que a pessoa não sabia tocar, não sabia cantar, mas não, eu quero uma oportunidade para abençoar os irmãos. Não estava abençoando os irmãos. Sinceramente, eu não consigo adorar a Deus com a banda desafinada, eu não consigo. Talvez porque eu seja músico, eu vejo os irmãos todos desafinados e se derramando ali na presença de Deus, né? Não sei se está chorando por causa do desafinamento, né, Giovanni? Mas, vamos voltar aqui. Então, irmãos, eu estou saindo aqui do tema. Romanos capítulo 11, versículo 36. Então, primeiro, eu quero o louvor que você precisa dar é o louvor com a sua vida. Nós vamos ver aqui como é isso. Nós nascemos para louvor da sua glória, louvor da sua graça. Em Romanos capítulo 11, versículo 36, diz assim: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Aí o que é que a consequência é o quê? Glória
pois, a Ele eternamente. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Vamos, pessoal. O pessoal que está aqui presente também vai glorificando a Deus. Sabe por quê? Porque dele, Ele é o dono. É dele. Nós somos dele. Essa igreja é dele. A sua vida é dele. Você pertence a ele. Nós não somos de nós mesmos. O pecador pertence a Deus também. Salmo 24: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então os pecadores um dia vão prestar contas a Deus. Tudo é dele. Ora, se é dele, então nós pertencemos a ele, precisamos dar glória a ele. E é por ele. Tudo foi criado por ele, pertence a ele, foi criado por ele, e é para ele, não é para mim. Então meu louvor, a minha adoração, seja na minha vida privada, seja na igreja, é para ele. Amanhã é que a irmã Roliane vai falar mais sobre essa questão do serviço, da adoração mais específica. Eu estou falando de maneira geral. A sua vida foi salva para dar louvor a Deus. Isso é fundamental. Se a pessoa não entende isso, o resto vai ser em vão. Será como Jesus falou, certo? Será em vão. João capítulo 4, versículo 23 e 24, todo mundo sabe, pessoal do louvor aí, todo mundo sabe esse versículo, né? É quando Jesus encontra lá a mulher samaritana, e Jesus faz aquela revelação, até foi citado aqui, acho que foi Mateus mesmo que citou, quando orava, eu acho. Jesus fala para a mulher samaritana que Deus, ela quer saber onde é o lugar da adoração. Essa foi a pergunta da mulher samaritana, quando ela entendeu que Jesus era profeta. Ela perguntou: onde é que a gente deve adorar? Vocês judeus dizem que é para adorar ali em Jerusalém e tal, nós adoramos no outro canto. E Jesus explica que realmente a salvação vem dos judeus, o certo era o que os judeus estavam fazendo. Mas Jesus chega com uma boa notícia. Jesus diz: mulher, é o seguinte, chegará a hora, e já é essa hora, já está chegando, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque estes são os que o Pai está procurando. Então como é? O que significa adorar a Deus em espírito e em verdade? Na velha aliança, como eu falei, o Espírito Santo não habitava dentro do homem, no espírito do homem. O novo nascimento é uma realidade da nova aliança. Então os homens, eles não adoravam a Deus levando Deus dentro deles. Deus estabeleceu ali através da lei de Moisés a tenda e depois o templo como lugar da adoração, onde Deus estaria através ali, da arca, através ali do Santo dos Santos, que representava que a presença de Deus estava fechada. Se você ler o livro de Hebreus, você vai ver que aquele véu significava que a presença de Deus estava bloqueada por causa do pecado. Então Jesus rasga o véu, porque ele rompe e ele abre o caminho para que nós pudéssemos adorar a Deus dentro de nós. Agora Deus passa a habitar dentro de nós. Então nós adoramos a Deus em espírito. Ele diz lá no versículo, acho que é o 24, ele diz: Deus é o Espírito, e importa, ou seja, é necessário, que aqueles que adorem a Deus, adorem em espírito. Então você precisa nascer de novo para adorar a Deus do jeito que Deus quer. Deus quer que você o adore, você carregando a presença de Deus dentro de você, em espírito.
Não é mais no lugar físico, como a mulher perguntou, mas onde é que a gente deve adorar? Ela perguntou a Jesus. Jesus: nem é aqui nem é acolá, é dentro de você. Nós carregamos a presença de Deus dentro de nós, e nós adoramos a Deus em qualquer lugar. Este prédio aqui não é o lugar da presença de Deus. Se inclusive a igreja do Senhor sair daqui e for para um outro prédio maior, né? Isso aqui pode virar uma oficina. Imagina se a presença de Deus estivesse presa aqui. Aí ele botava um mecânico aqui trabalhando e começava a se alegrar no espírito, né? Porque a presença de Deus estava presa aqui nesse lugar. No Novo Testamento, Deus diz que Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita no seu templo, que é a igreja, o corpo de Cristo. Então, nós adoramos a Deus em espírito, porque nós carregamos a presença de Deus agora dentro de nós. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, Paulo pergunta: vocês não sabem que vocês são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Glória a Deus. Então Deus santificou a gente para passar a habitar dentro de nós, para que nós pudéssemos louvá-lo e adorá-lo em espírito. E em verdade significa que nós precisamos adorar a Deus pela sua palavra. A palavra de Deus é a verdade. Você precisa conhecer a palavra para adorar a Deus com entendimento. Eu não vou entrar aqui especificamente nessa parte de entendimento, mas isso tem a ver com o que a gente vai ler agora. Como é que a minha vida dá glória a Deus? É só cantar uma música? Como é? É me envolver com alguma atividade da igreja? Eu quero, pastor, eu quero dar glória a Deus. Eu quero que a minha vida seja para louvor do Senhor. Como é que eu faço? Né? Vocês veem que eu não estou direcionando aqui para só quem é músico. Né? Isso aqui vale para qualquer cristão. João capítulo 15... versículo 8: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como é que Deus é glorificado na nossa vida? Será que é quando eu estou aqui cantando o hino, me deram oportunidade, eu estou aqui pegando o microfone, estou aqui pregando para vocês? Ou então quando me deram oportunidade, eu estou aqui tocando o violão, ou quando eu estou cantando, ou quando eu estou dando um testemunho? Será que é assim que eu estou glorificando a Deus? Não. Você estará glorificando a Deus quando você der muito fruto. E o que é esse fruto? Fruto é quando Deus fala com você, você coloca a palavra dele no seu coração e essa palavra começa a mudar a sua vida. Você começa a andar no fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Quando eu começo a andar em amor, quando alguém bate na minha cara, eu dou outra face. Quando alguém fala mal de mim, e eu oro por ela, pela pessoa. Quando eu conheço alguém que está passando necessidade, eu vou lá ajudar, eu oro, eu intercedo por aquela pessoa. Quando eu dou fruto, Deus é glorificado na minha vida. Se eu estou aqui, como eu já vi muitas vezes, né? A pessoa está no púlpito cantando, aí sai da igreja, tira a capa de crente e vira um diabo.
essa adoração aqui que ela fez, esse serviço que ela fez aqui, é totalmente em vão, e ainda vai piorar as coisas para ela. Porque, como eu falei, citei aqui, 1 Coríntios 3,17, ele diz: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. E eu não estou pregando a lei de Moisés não, viu? Eu estou citando o versículo da Nova Aliança. Está escrito na Nova Aliança: se você é salvo, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você, e a sua vida é uma vida carnal, de mentira, de adultério, de engano, de corrupção, você está se autodestruindo, você está trazendo condenação sobre si, e você estará dando lugar ao diabo. Então, primeiro, meus irmãos, nós, para glorificarmos a Deus, nós precisamos entender que eu preciso dar fruto. Isso é primeiro lugar. Está aí Mateus, que é o líder, vice-líder aqui do louvor. Precisam cuidar da santidade da equipe. Na verdade, para toda a igreja, óbvio, óbvio. Mas precisa cuidar da santidade da equipe. Isso é primeiro lugar. Vem antes da parte musical. A parte musical é importante, mas está em segundo lugar. Está em segundo lugar. Isso vale para tudo, tá certo? Para quem quer ministério, é crítico. Você precisa trabalhar a sua vida. Se você tem pecados que ainda está aprisionando você, você não deve tentar buscar ministério. Você precisa ser tratado. Não estou dizendo que a pessoa vai ter que ser perfeita. Eu não sou perfeito. Mas se a pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui na igreja que eu fui consagrado a pastor. Um irmão veio falar comigo, e ele tinha acabado de se converter há pouco tempo, e no mundo ele tinha 2 mulheres escondidas, claro, a outra não sabe, a oficial não sabia da outra não, do caso dele. E ele tinha se convertido, e ele ainda estava tendo dificuldade ali nessa área. Ele veio se confidenciar, pedir ajuda. Então, por exemplo, o cara se converteu a Jesus, e isso acontece, irmãos, muito no ministério de louvor. Eu vou acabar falando alguma coisa ou outra aqui, certo? Mas você pode aplicar para qualquer outra área da igreja. Mas que chegou na igreja, toca bem, aí a tentação de chegar essa pessoa e colocar já para tocar na igreja é muito grande, eu sei disso. Mas tem que ter cuidado. Por quê? Porque se o pecado daquela pessoa, ela ainda está escravizada em pecado, e as pessoas começaram a saber, vai haver escândalo. Eu sei que Deus recebeu aquela pessoa, Deus vai tratar ela, o tratamento é lento, mas coisas ainda mais fortes, que escandalizam mais, tem que ter paciência, viu? Então, se você quer atuar no ministério, seja qual for a área, mas você ainda está aprisionado em pecados, coisas que podem escandalizar, veio do mundo, tem 2 mulheres, está todo errado, enganou muita gente. Então, espere um pouquinho, deixe Deus tratar você, para que a sua vida não escandalize a igreja. Tá certo, irmão? Uma dica aí, fica a dica. Então, nós glorificamos a Deus pelas nossas boas obras, e nós escandalizamos também as pessoas, a igreja, Deus fica escandalizado também com as más obras, tá certo? Então, como é que eu glorifico a Deus? Pelas minhas obras. Agora vamos lá para Mateus, mas esse Mateus aqui da Bíblia, Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, amados, sempre que nós agimos segundo a vontade de Deus, boas obras não é aquela ideia da religião, que eu sempre achava que boas obras era dar esmola para as pessoas, talvez visitar um orfanato, mas não é isso. Boas obras ou obras boas são qualquer obra que você faça com base na palavra de Deus.
Por exemplo, um homem vivia no mundo, era adúltero, ele praticava as más obras, era adúltero, praticava adultério. Aí ele se converte a Jesus, vai cortar esse mal, vai se esforçar, vai pedir a Deus ajuda, e ele passa a ser fiel à esposa dele. Então antes ele praticava uma má obra, adultério, agora ele pratica uma boa obra, ele é fiel à esposa. Então é isso que quer dizer boa obra e má obra, certo? Não quer dizer dar esmola, ajudar as pessoas também, claro. Então os homens, as pessoas precisam ver esta luz em nós. Sempre quando nós andamos na luz da palavra, essa luz ela brilha na nossa vida. E as pessoas, até os descrentes, eles vão dar graças a Deus pela sua vida. Olha, né, o Wendel roubava, andava com gangue, usava drogas, aí se converteu a Jesus, agora é um homem de bem, funcionário público, né, fiel à esposa. Viu, irmãos? Isso que eu estou falando não aconteceu mesmo, né? Era adúltero, agora é fiel. Eu era assim, aos 21 anos de idade. E isso é uma boa obra. As pessoas veem isso e dizem graças a Deus, glória a Deus. Agora, se bem que às vezes as pessoas, eu me converti, teve um amigo meu que é até guitarrista, é bem conhecido ele no mundo, né? Ele é guitarrista do mundo. Aí ele disse, vixe, o Wendel morreu. Morri mesmo, né? Morri para o mundo, glórias a Deus por isso. Morri para o mundo. Eu vou ler aqui, só para a gente complementar isso, Mateus capítulo 15, versículos 8 a 9, eu acho muito importante, eu já falei esse versículo aqui. Mas eu quero ler aqui com os irmãos, Mateus 15, 8 a 9, Jesus está, se eu não me engano, ele está aqui citando o profeta Isaías, eu acho. Jesus diz assim, este povo, é isso mesmo, ele diz aqui, Isaías, eu não estava vendo o versículo 7, mas Deus fala através do profeta Isaías assim, este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E no versículo 9 ele diz, mas em vão me adoram. E no caso aqui ele estava dizendo que esse povo, eles ensinavam doutrinas de homens. Olha só, gente, isso é muito, muito sério, muito importante. O nosso louvor e a nossa adoração precisa ser um fruto de uma transformação na nossa vida, é gradativa. Eu não estou dizendo aqui, a pessoa se converteu hoje, estava todo cheio de pecado, todo errado, no outro dia está perfeito. Não, não é isso. Mas o que Deus se agrada de nós, a verdadeira adoração, o verdadeiro louvor que Deus se agrada, é quando nós temos uma vida transformada pela palavra de Deus. E nós desenvolvemos uma intimidade com Deus, que eu não vou entrar nesse assunto, porque eu sei que amanhã a irmã Juliana vai pregar sobre isso, sobre intimidade com Deus, então não vou nem entrar, que ela deve estar assistindo, ou vai assistir, não sei se o som está funcionando, pronto, então ela deve estar assistindo, aí não vai pegar a minha parte não, né, que a gente fez junto, não vou pegar não, viu, irmão, não se preocupe não. Mas aqui, irmãos, olha, em vão me adoram. Então, se a gente não tem uma vida baseada na palavra, porque os fariseus estavam pregando não a palavra, eles não estavam se baseando na palavra, veja que eles pregavam doutrina de homens. Então, eles estavam adorando a Deus em vão. Deus só vai receber o nosso louvor e a nossa adoração, realmente, Ele vai se agradar de nós, quando nós adorarmos a Ele em verdade, com base na palavra, quando a palavra de Deus, ela atinge o nosso coração, e nós frutificamos, ou seja, aprendi a andar em amor, vou procurar praticar, e é um processo, é um crescimento, vai haver sofrimento na carne, porque todo casamento tem sofrimento,
Quem disser que casamento não tem sofrimento aqui, é porque é solteiro. Como pastor, nas igrejas que a gente pastoreou, a maioria dos problemas que as pessoas sofria por causa desse problema, a maioria era casamento. Tá aí, né? Minha esposa, né? A maioria. A gente pastoreou aqui em Passagem de Areia. O marido que batia na mulher, mulher que não queria ter relações com o marido, confusão entre casal, marido descrente, geralmente era o marido que era descrente. A maioria dos problemas era de casamento. No Ministério Águas eu não vou falar nada não, viu? Vou deixar em off aqui. Então, quando a gente se converte a Cristo, é um casamento. E você vai sofrer. A Bíblia diz, irmãos, que nos foi concedido, acho que está lá em Filipenses, Paulo diz, nos foi concedido de Cristo não apenas viver por Ele, mas sofrer por Ele. Agora eu quero só abrir um parênteses para dizer que o sofrimento de Cristo não é doença, não é pobreza, não é Deus que vai castigar você com câncer. Ah, meu filho está meio desobediente, vou botar um câncer nele para ele aprender alguma coisa. Não é esse o sofrimento de Cristo. O sofrimento de Cristo é aquele que Jesus falou: se a mim me perseguiram, a vós perseguirão. Muitos homens e mulheres de Deus morreram por amor a Cristo, sendo perseguidos no campo missionário. Aqui mesmo, vários pastores já foram processados por homofobia. Então esse é o sofrimento de Cristo. Você sofre por seguir a Cristo. Muitas pessoas, principalmente em países muçulmanos ou comunistas, sofrem terríveis perseguições por causa de Cristo. Então esse é o sofrimento de Cristo. E o sofrimento de aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então há um negar-se a si mesmo, negar a carne, e só assim você consegue dar fruto para Deus. Tem que encarar, é um casamento, casou com o Senhor, vai padecer certos sofrimentos, e é natural do casamento, mas é nesses sofrimentos que você vai sendo forjado. É nesse negar-se a si mesmo. Eu tentei andar em amor aqui para glorificar Deus na minha vida. Alguém me falou mal de mim, mas eu não consegui. Eu rebati. Eu falei mal também da pessoa. Qual é o caminho? Arrependimento. Você vai arrepender-se. Metanoia, no grego, né? Metá, que quer dizer depois, e noia, que é uma variação de nous, que é mente, mentalidade, uma mentalidade mudada posteriormente, quer dizer arrependimento. Você aprende a palavra e essa palavra muda o seu entendimento, e você começa a ter uma mudança de atitude. Então falhou, irmãos, é no casamento. Estamos casados, eu e a Oriana, há mais de 27 anos, e foi difícil. Mas hoje a gente raramente discute ou briga, mas no começo era briga pesada, né? A gente se converteu depois do casado. Era confusão, a Oriana era braba, viu? E eu também, né? Aquele cara machista, brabo. Meu pai vivia dizendo que homem não pode ser dominado por mulher. Ele tinha horror disso. Eu acho que era um trauma, não sei de onde é que ele tirou esse trauma, mas homem não pode ser dominado pela mulher. Então aprendi isso desde criança, e quando a gente casou, a Oriana era muito, muito firme. Assim, ela dizia uma coisa, menino, tinha que mudasse, né? Não tinha que mudasse não. Aí chocava muitas vezes, mas com o tempo a gente foi se arrependendo, foi mudando, se arrependendo, clamando a Deus, e a gente vai crescendo, e a nossa vida vai cada vez mais incorporando a palavra de Deus. A palavra de Deus começa a se tornar prática na nossa vida, deixa de ser teórica e passa a se tornar prática. A gente começa a andar na palavra, a gente sabe que a palavra funciona. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13 que o amor não falha, né? Às vezes que a gente erra é porque a gente sai do amor.
é a base. O amor não falha. Então, na medida que você vai praticando, isso vai ficando forte em você. Aí, da próxima vez que aquela pessoa fala mal de você, você vai com aquela, fazendo força assim, mas eu vou andar em amor, eu vou perdoar. Jesus abençoa aquele miserável, Senhor. Você chega e fala, mas você vai e pratica, como uma criança que está tentando andar de bicicleta. Abençoa. Aí você vê que traz paz ao seu coração. E se aquela pessoa continuar a falar mal de você, você vai ver a recompensa dos ímpios. Está lá no Salmo 91. Somente com os olhos olharei e verei a recompensa dos ímpios. Irmãos, as pessoas, é incrível, né? Lá na igreja que a gente pastoreava, muitos irmãos falaram mal de nós. E nós procuramos não devolver isso. Né, o irmão falava mal, a gente sabia, a gente ia lá, visitava e tudo. E eu tinha pena, eu cheguei a ficar com pena das pessoas. Sabe por que eu ficava com pena das pessoas? Porque eu sabia que ela ia colher aquilo que ela estava semeando, eu sabia. E nós víamos, às vezes era muito rápido, a pessoa, né, falava mal, criticava, e algum tempo depois acontecia coisas horríveis na vida da pessoa. Eu disse, meu Deus, por que ela faz isso? Então a palavra funciona. E quando você anda em amor, você vê o poder de Deus agindo na nossa vida. O poder de Deus, ele age quando a gente anda em amor, e isso glorifica a Deus, porque nós estamos andando nas mesmas pisaduras de Cristo. Então, queridos, para encerrar a última parte aqui, parte 3, eu não sei nem se eu já ultrapassei o tempo aí, mas eu vou encerrar. Primeiro nós falamos sobre nascemos para louvor, fomos criados para o louvor. Tudo que Deus fez por nós foi para restaurar-nos para o louvor. Tudo é dele, por ele e para ele. Segundo, nós vimos que o louvor é mais do que música. Nós adoramos a Deus com a música, com instrumentos, com as nossas vozes, mas principalmente nós precisamos adorar a Deus e glorificá-lo com as nossas obras, com a nossa vida. Senão, isso aqui, o louvor instrumental, o ministério na igreja, será em vão. E terceiro, eu quero falar rapidinho sobre a obra de Cristo, como ela nos restaurou para louvor. Eu vou só fechar porque já falei um pouco sobre isso aqui. Hebreus capítulo 10, versículos 19 ao 22, diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Certo? Eu vou ler só até aqui, certo? Pelo sacrifício de Cristo, irmãos, nós agora podemos ter ousadia para entrar no santuário. Se você, eu estudo o livro de Hebreus há muitos anos, né? 5 anos, então eu não vou citar tudo aqui, mas ele vai mostrar que o tabernáculo do Velho Testamento, ele era uma figura do verdadeiro, que é os céus. Nos céus existe um tabernáculo, existe uma sala do trono, e aqui está dizendo que Jesus rasgou o véu, ele abriu na sua carne. Quando o soldado rasgou a carne de Cristo, ali era o véu sendo rasgado, né? Jesus estava levando sobre si os nossos pecados, ele estava rompendo a barreira de separação que nos separava, tudo isso para nos dar ousadia. Então, quando nós estivermos adorando a Deus, este entendimento precisa estar presente. Nós precisamos
entrar, saber que nós estamos entrando na presença de Deus. Claro que a presença de Deus habita dentro de nós, é o tempo todo, mas é quando você para e você vai adorar a Deus, principalmente em qualquer lugar, claro, mas na congregação onde a igreja está reunida, é muito importante. Aí já falando um pouco sobre essa adoração dentro do templo, o principal é a sua vida, mas existe também, você pode, tendo pois ousadia para entrar no santuário. Hoje nós podemos entrar no santuário. Esse santuário é os céus. Os céus habitam dentro de nós pelo nosso espírito. Nova criatura que há em nós podemos entrar no santuário. Ele diz aqui, por causa do sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pela sua carne. E Ele diz, chegamos com verdadeiro coração, né? Ao entrar nesse santuário, na nossa mente a gente, Senhor, eu vou te adorar, eu estou nesse santuário, eu que entro, sou eu que entro, porque o caminho já foi aberto, né? Tem até aquela música, leva-me à sala do trono, mas nós é que entramos, porque o caminho já foi aberto, e nós entramos quando nós adoramos a Deus, né? Nós levamos a nossa mente cativa para estar diante de Deus. E aí eu quero fazer alguns comentários para a gente encerrar aqui, e eu vou chamar o pessoal, se quiser já pode vir, pessoal do ministério, né, Águios, já podem tomar aqui assento que eu vou já para ali. Irmãos, aí também fica a dica, o momento de louvor a gente precisa ter, ele diz aqui, verdadeiro coração, inteira certeza de fé. É um momento sagrado, é um momento onde você vai dar a Deus o seu louvor. Infelizmente, irmãos, nas igrejas de hoje, no culto show, isso é muito difícil. É difícil porque tem muita distração, então tem que ter cuidado, né? Fica a dica aí, Mateus, o pessoal da igreja, e para qualquer igreja, cuidado com o som, cabo quebrado, barulho de microfonia, né? Distrações, porque a igreja precisa estar concentrada, ela precisa estar focada, precisa ter uma adoração de entrega, inteira certeza de fé, precisa ter fé no momento da adoração, precisa ter um coração inteiro ali. Então, meus queridos, espero que essa palavra possa entrar no seu coração, possa germinar, produzir fruto. Eu sei que é muita coisa para a gente absorver, mas que Deus possa iluminar o seu coração, né, e você possa compreender realmente o propósito de Deus para o louvor. Deus abençoe vocês.